Olá, que privilégio imenso estar aqui com você. Agradeço o seu acesso. Continue deixando o seu like nos vídeos, continue compartilhando com seus amigos e principalmente continue ouvindo e considerando tudo que está sendo dito. Mas mais do que isso, vá você mesmo à Bíblia Sagrada. Estude e medite na Palavra de Deus. A Escritura Sagrada diz em Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus orientando aquele general tão incrível que foi Josué, disse: medita nessas palavras de dia e de noite para que você possa ser bem-sucedido. Eu estou certo de que as nossas dificuldades da vida que nós enfrentamos, todos nós, inclusive eu, se deve ao fato de nós não sermos obedientes à Escritura Sagrada. E nós, então, de vez em quando, nós vemos a nossa casa desmoronando, caindo, nós não sabemos como levantar. Ou seja, nós negligenciamos o nosso relacionamento com Deus. Isso não pode acontecer, né? E nós estamos, durante esses dias, dentro desse tema de relacionamento com Deus, eu estou apresentando então alguns pressupostos, algumas bases para que possamos termos um relacionamento saudável e duradouro com Deus. E esse argumento, e o principal pressuposto, ou pelo menos o primeiro que eu estou apresentando, é justamente a Palavra de Deus. Nós não podemos construir um relacionamento com Deus se nós não temos a base, né? Se nós não temos o fundamento, onde nós estamos nos apoiando, onde nós vamos saber sobre Deus, se não na sua palavra. Agora, se nós negligenciamos a Bíblia Sagrada, se nós consideramos como um livro qualquer, se nós consideramos como mais um livro humano, se nós olhamos para a Bíblia Sagrada e dizemos, bem, isso aqui é verdade, isso aqui não é, isso eu aceito, isso não aceito. Então nós não vamos estar bem firmes. Nós não vamos no dia que vier uma tempestade, ela vai derrubar a nossa casa, com certeza absoluta. Foi isso que Jesus Cristo disse. Você se lembra disso? No final do Sermão da Montanha, quando Jesus pregou aquele mais extraordinário sermão. Depois dele pregar aquele sermão, no final do capítulo 7, são 3 capítulos, então ele disse: se alguém ouve a minha palavra e coloca em prática, é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Que rocha? Na obediência da palavra de Deus, o ouvir da palavra, considerar a palavra de Deus. Jesus Cristo tinha pregado um longo sermão expondo a Escritura Sagrada. E aqui ele está dizendo, se alguém ouve, se alguém considera isso que estou dizendo, se alguém medita nessas palavras, se alguém coloca em prática isso, essa pessoa estará bem alicerçada. Por outro lado, ele diz, se alguém ouve as minhas palavras, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Essas palavras, essas pessoas, então, é como um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu, Jesus Cristo disse, e foi grande a sua queda. Ou seja, a tempestade, nessa ilustração de Jesus, vem sobre as duas casas. Vem sobre as duas. No entanto, uma caiu e outra permaneceu de pé, né? Então nós sempre devemos estar lembrando disso. A tempestade, a dificuldade vem sobre a vida de todas as pessoas. De todas as pessoas. Não tem ninguém, né? A questão é, como está o alicerce da nossa vida? E eu quero dizer para você, meu querido amigo, só tem um local onde nós possamos edificar a nossa vida de verdade. É sobre o alicerce da Palavra de Deus. Nós precisamos nos aproximar da Palavra de Deus com confiança, na certeza absoluta de que ela é a Palavra de Deus, sem erro, sem engano.
Se nós não entendemos ou temos dificuldade de encaixar algumas coisas, devemos, antes de mais nada, pensar: a dificuldade está em mim, não na palavra. Pois se Deus é santo, Deus é puro, Deus é sábio, Deus é todo-poderoso, né? Foi assim que os santos no decorrer da história viveram. Por exemplo, um dos exemplos é Abacuque. Abacuque, quando ele se viu num beco sem saída, numa situação muito, mas muito difícil mesmo, sabe para quem ele, o que ele apelou? Ele disse: tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Ou seja, ele se apegou àquilo que ele sabia sobre Deus, àquilo que estava revelado, àquilo que fora revelado por Deus no decorrer dos anos, né? Pois bem, nós temos essa revelação, está aqui na Bíblia Sagrada, escrita, e você deve meditar, eu devo meditar. Não é isso que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, né? Então essa é a pessoa bem-sucedida. Então não quer dizer que não venha dificuldade. Sim, a dificuldade vem sobre todas as pessoas, mas nós precisamos ter um alicerce, ter um firme fundamento. E o único firme fundamento do qual devemos nos apoiar é a palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada é a verdade. Jesus Cristo disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Escritura Sagrada é a verdade revelada de Deus. Então confie na Bíblia Sagrada, acredite nela de verdade. Então assim nós teremos um relacionamento com Deus duradouro, um relacionamento capaz de resistir às piores tempestades da vida. Mas confie na palavra de Deus e Deus haverá de abençoar você de modo poderoso e grandioso, em nome de Jesus. Então lembre-se, o primeiro pressuposto para construir um relacionamento com Deus que seja duradouro é confiar na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe você de modo poderoso e grandioso. Em nome de Jesus. Amém. Amém.